Bom, e a gente vai falar agora sobre as projeções do Fundo Monetário Internacional, hein? Vamos falar de previsão de crescimento do Brasil para 2026. Já já por aqui. Mas olha, só para já adiantar alguns dados, essa mudança e essa previsão de crescimento para este ano passou para 1,6%. É um corte que acende um sinal de alerta sobre os rumos da economia. E dentro de toda essa discussão, esse cenário que a gente vive de taxa Selic em 15%, segundo o FMI, foi um dos fatores essenciais para essa queda de projeção, hein? A gente vai tentar entender como é que isso se projeta também no mercado financeiro, sobre a confiança que o Brasil tem de mercados internacionais. O FMI é muito importante e um outro dado de destaque aí neste relatório é que, diante das economias globais, o Brasil foi que apresentou a pior retração. Agora sim, a gente vai tentar entender. Bom, então a gente vai tentar agora entender esse assunto, essa introdução que eu fiz, falando sobre o crescimento para 2026, uma mudança nas projeções do FMI, e vamos falar de sinal de alerta sobre os rumos da economia a médio prazo. Falei que essa revisão aconteceu em um cenário de juros ainda elevado, restrições fiscais, incertezas no ambiente internacional. E, além disso, vamos projetar os números do Boletim Focus, esses números que saíram ontem, apontando uma queda da inflação em 2026 e mostrando também a alta da Selic em 2028. Nosso convidado é o especialista em investimentos e sócio da casa de análise Top Game, Leonardo Santana. Oi, Leonardo, bom dia, tudo bem para você? Com você, né? Olá, Thalita. Olá, Thalita, bom dia. Bom, o que que esse relatório, né, do FMI coloca aí como, vou colocar como uma preocupação, uma pontinha de preocupação? Porque a gente mostrou essa projeção e como é que ela se compara com as expectativas do próprio governo, do Banco Central. Fiz uma breve introdução falando também dos olhares dos outros mercados, né, em relação à situação brasileira, de outras instituições, e o que que isso diz sobre a confiança, né, do Brasil neste momento. Bom, vamos lá. Em relação ao Banco Central, está nas expectativas. Eu já comento por quê, mas obviamente em relação ao governo, não. O governo que assume uma data, ele quer um país em crescimento. Mas infelizmente a gente está vindo de um pós-pandemia, de uma inflação alta e tivemos que aumentar muito os juros, né? Hoje a gente tem o segundo maior juros real do mundo, só perdendo para a Turquia nesse exato momento. E o Banco Central, como ele é um órgão independente do governo, tá? Ele precisou aumentar muito seus juros para controlar essa inflação. Só que o ato de você controlar a inflação, você controla crescimento, você controla PIB. Então, é esperado que com uma taxa de juros tão alta, a gente acaba restringindo muito mais a economia. Hoje, o nosso maior parceiro comercial é a China, que ela também, depois da pandemia, ali, tem muita dificuldade, até em crescimento de PIB também. Que a China, que teve um dos maiores PIBs do mundo em crescimento ali, tem uma dificuldade de fazer uma retomada econômica global, teve toda uma dificuldade também no setor imobiliário dela, e a gente acaba pegando carona. Então, se China começar a desenvolver, começar a crescer, esses números podem até melhorar, mas essa acaba sendo assim uma expectativa já realista, que já imaginava, infelizmente. De tudo não está perdido, tá, Thalita? Porque a gente está com perspectiva de corte de juros, a gente pode retomar um crescimento, mas a gente tem que crescer ainda devagar, porque senão a gente volta a assombrar novamente com a inflação. É, mas quando já está precificado, fica até mais fácil para as medidas serem tomadas, né, Leonardo? Quando a gente trouxe esse dado de primeira, assim, o que me parece é, será que isso vai atrapalhar a credibilidade do Brasil em relação à economia global, aos olhares de outros países neste momento? Eu não acredito que afasta a credibilidade. Obviamente, você está com dificuldade de crescimento, você está com juros altos, você tem a credibilidade do Brasil por governo, por déficit fiscal. Mas em relação aos juros, o trabalho sendo feito pelo Banco Central, que está sendo feito um bom trabalho para controlar a inflação, porque hoje o mercado espera muito um corte de juros. No próximo dia 28 de janeiro, a gente tem uma reunião de política monetária, que é onde a gente definiria os juros. Mas a expectativa ainda é que haja manutenção, que a gente ainda não corte juros. A expectativa do início para o ciclo de corte no Brasil está aqui no dia, está em março, mês de março, no primeiro trimestre. E, ou seja, esse trabalho está sendo muito bem feito, segurando os juros o máximo possível, o mais tempo possível mais alto para controlar a inflação. Então, os trabalhos está sendo bem feito em relação a esse trabalho, ao trabalho que o Brasil está sendo feito, há uma credibilidade. A quebra de credibilidade é por outros fatores, principalmente o fator fiscal aqui no Brasil.
Agora, Leonardo, a gente sempre fala dos juros, né? Acaba que, claro, que o pano de fundo sempre fica muito focado nessa oscilação ou aumento ou queda de juros. Mas quais outras medidas também seriam eficazes, né, nessas áreas fiscal, monetária, de reformas estruturais, justamente para prevenir até uma desaceleração e colocar o Brasil em um caminho de retomada, um caminho de crescimento mais robusto já para o próximo ano, né? Já a gente está falando de Bom, 2026, mas projetando a longo prazo. sim. Sim, sem sombra de dúvida que quando a gente olha o fiscal a longo prazo, isso impacta demais, né? O Brasil, ele não tem uma das maiores dívidas do mundo, mas ele tem uma moeda fraca, a gente não tem um, não, a gente acaba sendo emergente. Então, a gente tem uma fragilização ali na nossa de como a gente se apresenta para o Uhum. mundo, obviamente, né? E a gente está em ano eleitoral, né, Thalita? Então o risco é maior ainda, né? De o governo tomar mais medidas populistas para aumentar a sua credibilidade, para aumentar a sua confiança no mercado com os eleitores. Isso pode afetar mais ainda o nosso fiscal, que ou seja, o maior endividamento ainda, e aí a perspectiva aumenta de juros. Então, quando a gente olha no horizonte de longo prazo, olhar para o fiscal, olhar para o interno, olhar para a credibilidade do governo, para reformas que precisam ser feitas, isso impacta demais para trazer investimentos internos para o Brasil. Porque hoje acaba entrando muito investimento do gringo, que a gente fala aqui no Brasil, só que é um capital especulativo. É o capital, muitas vezes, Thalita, para aproveitar somente a nossa taxa de juros. Não é um capital que entra para fazer investimento no Brasil. Isso vai acontecer com o nosso aumento realmente da credibilidade aqui no Brasil, que é o trabalho que precisa ser feito no governo. Agora, outro dado para a gente falar um pouquinho, Leonardo, o Focus, Boletim Focus, que saiu Sim. ontem trouxemos a expectativa, né? E tivemos, então, essa previsão, né, de redução de 4,05% para 4,02%, essa estimativa de inflação para esse ano ainda, para 2026. E o que esse dado representou? Né? Isso até se a gente fizer uma linha comparando com outro Boletim Focus que já tinha sido anunciado já de 2026. Bom, vamos lá. Se eu não me engano, a gente está mais ou menos na quarta, quinta semana que já mostra uma redução da nossa inflação. Isso é muito bom, né? Da expectativa de queda do nosso IPCA. Isso é muito bom, porque, novamente, hoje o Banco Central ele mantém os juros altos porque a gente tem uma inflação alta. Porque todo mundo fala assim, poxa, por que não corta juros rápido, né? Que a gente já estimularia muito rápido a economia. Porque a gente sentiria no bolso justamente na inflação, porque os juros altos é para você conter a economia justamente restritiva, que foi o que o FMI fez, né? Se a economia está restritiva, a gente vai ter um PIB mais fraco mesmo, tá? E aí acaba que com esses juros que a gente está mais alto, a gente precisa fazer um trabalho bem feito. O Boletim Focus vem mostrando que está tendo essa queda desse IPCA, está mostrando ele vindo mais fraco, então está trazendo novamente otimismo para o mercado, por isso que a nossa bolsa ali está pertinho novamente das máximas históricas, justamente com essa perspectiva de que em março a gente já começa o ciclo. E os indicadores de inflação mostrando isso ajudam demais Galípolo, que é o presidente do Banco Central, a começar o ciclo de corte de juros. Nós, como investidores, como cidadão, já não vemos mais a hora desses juros ser cortado logo e sair da faixa de preço do 15, Thalita. Exato. Vocês apostam em uma redução mais rápida? Não, ou melhor, vou reformular a pergunta. Vocês apostam em uma redução que é mais fatiada, ou seja, várias reduções do Banco Central, ou apostam que de primeira o banco já deve chegar a um patamar mais elevado aí dessa taxa Selic? Galípolo digamos assim, um administrador muito pé no chão. Ele faz muito consciente, ele faz muito devagar, muito palpável indo sentir. Então ele segurou até agora, afastando qualquer otimismo. Enquanto o mercado falava assim, Galípolo, e aí, vamos ter um corte? Ele falava o seguinte, ó, e detalhe, essas palavras são reais, tá? Enquanto vocês estão esperando corte, na verdade, eu estou esperando mais aumento caso haja necessário. Então ele é muito firme, ele é muito pé no chão. Ou seja, os cortes serão muito graduais, serão devagar e sentindo a inflação. Pô, eu vou fazer um corte, eu vou ver como é que vem os indicadores de inflação, eu vou ver como é que vem as projeções do Boletim Focus, eu vou ver como é que o mercado reage a isso, a inflação reage a isso. Então serão pequenos cortes graduais. Obviamente, comparativo a um corte norte-americano, que normalmente é de 0,25, a gente pode até acentuar um pouco mais, 0,50, 0,75, mas mesmo assim serão vários pequenos cortes, até a gente chegar numa taxa de juros estabilizada ali para o final do ano, a gente tem aproximadamente entre 13 e 13,5, Thalita. Parece pouca Perfeito. coisa, mas já é bastante coisa. Perfeito. Não, bastante, né? Estamos com 15, bastante Exato. diferença. Obrigada, viu, Leonardo Santana? Valeu pela participação. Excelente dia para você. Até a próxima. Obrigado, igualmente. Até a próxima, Thalita. Tchau, tchau.